será. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus, capítulo 12, verso 14, e logo depois nós vamos ler um texto também de Tiago. Nós vamos estar falando nessa manhã sobre santificação e sobre a maneira que nós precisamos lidar com esse tema. Então, o tema da mensagem dessa manhã é levando a sério a santificação. Então, eu já sei que a proposta de Deus para a minha vida é de que eu seja santo, porque Ele é santo. Eu já sei que a proposta da vida cristã é uma proposta de caminhada rumo à santificação a cada dia. Mas eu estou lidando com isso da forma correta? Eu estou levando a sério, eu estou olhando para esse tema do ponto de vista bíblico, daquilo que Deus me desafia? Então, sobre isso nós vamos falar nessa manhã. Hebreus 12, verso 14, o texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, Tiago, capítulo 1, verso 21 a 25. O texto diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai que está nos céus, somos Tua igreja, Senhor, e nos reunimos com o propósito de celebrar o Teu nome, de, através das canções, das orações e da exposição da Tua palavra, declararmos as grandezas do Senhor, declararmos a soberania do Senhor, mas também nos reunimos na Tua presença, para ouvirmos a Tua voz ao nosso coração, para entendermos aquilo que precisamos ajustar na nossa vida, e então com humildade assim fazermos. Então te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito que habita em nós, fales ao nosso coração nessa manhã, ajuda-nos a identificar aquilo que precisa ser ajustado em nós, ajuda-nos, ó Deus Santo, a exercitarmos esse olhar para nós, e não para o outro, a fim de encontrarmos em nós, numa busca objetiva e atenta, aquilo que está presente em nós, e que não deveria estar, para que, ajustando a nossa vida à Tua vontade, a cada dia, possamos então experimentar essa santificação, que nos leva para mais perto do Senhor. Trata o nosso coração então nessa manhã, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, levando a sério a santificação. Quando nós falamos sobre santificação, nós precisamos fazer uma distinção, e eu quero propor isso aos irmãos nessa manhã, de nós fazermos a distinção entre a santificação absoluta e a santificação relativa. E a gente precisa fazer isso sob pena de não experimentarmos aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, no nosso viver aqui sobre essa terra, e não cumprirmos o seu propósito para a nossa vida, nos furtando da oportunidade de sermos felizes na proporção que Deus planejou para nós. Então, o fato de eu ter crido em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, já me fez experimentar uma segurança, uma esperança e, portanto, uma alegria diferente daquela que eu experimentava antes. Mas Deus quer que eu experimente algo mais. E se eu não consigo discernir entre o que é essa santificação absoluta e essa santificação relativa, eu corro o risco
de não experimentar aquilo que Deus tem para mim nessa terra, nessa vida, e, portanto, não conseguir testemunhar disso para os outros. Agora, pode acontecer algo ainda pior do que isso. E o que seria pior? Seria não chegarmos a experimentar a salvação que acreditamos já ter alcançado. Então, pode ser que alguém esteja na igreja, alguém esteja no convívio com os crentes, nesse ambiente de santidade, e esteja acreditando que já faz parte dessa família e dessa realidade espiritual e eterna, e na verdade ainda não está, exatamente por não conseguir distinguir entre o que é santificação relativa e santificação absoluta. Hebreus capítulo 12, verso 14, chama a nossa atenção: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, qual é a diferença entre santificação absoluta e santificação relativa? Primeiro, santificação relativa é aquela em que a gente busca analisar o nosso nível de santidade, comparando a nossa vida com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, o meu referencial não é Cristo, o meu referencial não é a palavra de Deus, não é a revelação do Senhor. O meu referencial são as pessoas que estão ao meu redor. E aí, a gente vive um tempo que é um tempo difícil, porque a gente vive um tempo em que essa geração corrupta, incrédula, que vive nesse ambiente evangélico, esse povo está tão distante daquilo que é o propósito de Deus, que qualquer esforço, qualquer passo que eu dê no sentido de me aproximar daquilo que a Bíblia propõe, eu já me encontro muito melhor do que muitos deles. E aí, se eu não tenho um referencial correto, se meu conceito de santificação é aquilo que o outro está vivendo, eu corro o risco de achar que eu estou muito santo, quando na verdade eu estou muito longe do mínimo que Deus espera de mim como crente. Isso é santificação relativa. Eu apenas me contentei em ser melhor do que o outro. Não busquei aquilo que Deus de fato quer para mim. Quando pensamos em santificação absoluta, é essa santificação em que a gente busca a verdadeira visão de Deus. O Deus que é o Todo Santo, aquele que declara acerca de si mesmo que Ele é fogo consumidor, e num tempo em que a gente ouve falar sobre o Deus que é amigo, o Deus que é companheiro, o Deus que é legal, eu me esqueço de que essa mesma palavra diz que Deus é fogo consumidor. Eu me esqueço dessa palavra que diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por me esquecer disso, eu não levo a sério a questão da santificação. Eu preciso pensar em santificação olhando para Deus como Ele de fato é e se apresenta. Aquele que é a luz, e no qual não há treva nenhuma. É assim que João inicia a sua primeira carta, falando a respeito de Deus. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Somente quando nos comparamos com o próprio Deus, nós somos capazes de buscar a verdadeira santidade, porque quando eu me comparo com Deus, que é santo, eu consigo enxergar toda a fraqueza que é em mim. Eu consigo entender que por mais que eu tenha caminhado e tenha conseguido crescer espiritualmente, ainda tem muita coisa que precisa ser corrigida em mim. E eu não fico me ufanando, como se eu tivesse uma vida tão perfeita que os outros têm que olhar para mim, olhem para mim, né, para que vocês reconheçam a minha perfeição e então declarem essa perfeição e busquem em mim o exemplo. Não, embora todos nós devamos buscar ser exemplo e ajudar os outros a caminhar a partir do nosso compromisso, precisamos, olhando para a face de Deus, enxergar a nossa fraqueza, a nossa limitação, a fim de entendermos que todos os dias precisamos buscar o aperfeiçoamento. Não somos chamados para sermos bons religiosos, somos chamados para sermos santos.
É tempo de levar a sério a busca pela santificação. Levando a sério a santificação, primeiro, sentindo a indignidade diante de Deus por causa do pecado. O verso de número 21, a primeira parte dele, vai dizer assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Então, são duas expressões diferentes que devem ser destacadas nesse texto. Primeiro, toda impureza moral. Livrem-se de toda impureza moral. É tudo que se refere à imoralidade sexual. O texto está falando sobre essa imoralidade sexual, que permeia não só o comportamento, mas às vezes o vocabulário, as expressões, as piadas, as conversas. Então inclui a forma como você se conduz no seu relacionamento. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é solteiro, você que está namorando, essa palavra, ela diz respeito à maneira como você se conduz no seu namoro. Ah, pastor, mas, a gente vive um outro tempo. Vive um outro tempo, sim. A gente vive um tempo de corrupção. A gente vive um tempo de afastamento de Deus, de negação dos valores. Então, o padrão de namoro de um crente em Jesus Cristo não pode se assemelhar ou ter como referência o padrão de namoro desse mundo, em que a filha nem bem se tornou moça e os pais colocam uma cama de casal no quarto dela. Porque agora isso é normal. Se tornou moça, a mãe vai e compra um preservativo e entrega para a filha. É isso que nós temos nos nossos dias. É isso que os nossos filhos estão sendo incentivados a viver na escola, na conversa com seus colegas. O que a Bíblia está dizendo é que precisamos, na busca pela santificação, nos livrarmos de toda a impureza moral. Então, é preciso estar atento a isso. Também fala sobre todo tipo de conversa ou piada. Também fala sobre o tipo de programa que você assiste. Está falando sobre chamar pecado de pecado. E dizer, isso não faz parte, não pode fazer parte da minha vida, porque eu sirvo a um Deus que é santo, um Deus que espera de mim uma busca constante pelo comprometimento com a santidade. Meus irmãos, não é difícil encontrar nos nossos dias casais evangélicos trazendo conteúdo imoral para o seu leito. E a desculpa é, nós precisamos aquecer a nossa relação. Isso está mais frequente do que a gente imagina. E eu digo, qual é o calor, qual é o fogo que essas pessoas estão trazendo para o seu relacionamento? Certamente não é o fogo do Espírito Santo, não é o aquecer do Espírito através da santidade. Esse fogo é um fogo do inferno. É o fogo que busca para a satisfação dos desejos humanos, naturais e diabólicos. Busca as ferramentas do diabo e não as orientações de Deus. Então, livrem-se de toda impureza moral. Livrem-se também da maldade que prevalece. A respeito do que o texto bíblico está nos falando? A ideia aqui é limpar a vida de todo tipo de erro. Então, não é apenas a questão moral é algo muito sério. Mas o texto fala sobre todo tipo de erro. É muito interessante quando nós atentamos para as orientações da palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, o cuidado que os apóstolos, os escritores sagrados têm com relação ao zelo pela verdade, nos detalhes. Meia verdade é uma mentira inteira. Ou eu me comprometo com a verdade como um todo, ou eu estou abraçando a mentira. Não significa que eu consiga ser perfeito, mas quando eu tropeço pela minha fraqueza,
e eu digo, errei, Senhor, eu estou dizendo, a palavra de Deus é verdadeira. Deus é verdadeiro, o homem não. Quando eu me arrependo, quando eu digo, Senhor, me perdoe, eu estou dizendo, o Senhor está certo e eu estou errado. E isso me garante a possibilidade de me corrigir. Quando eu torço a verdade, quando eu chamo mentira de verdade, quando eu dou desculpas para tentar justificar o erro que eu estou cometendo ao invés de me arrepender, o que eu faço é atestar a minha doença espiritual. Então, quando a Bíblia fala sobre a maldade que prevalece, está falando sobre desonestidade, não importa em que nível seja. Desonestidade não é apenas desviar milhões, como os políticos fazem. Desonestidade é você tirar do outro qualquer coisa que não é sua. Desonestidade é deixar de fazer aquilo que é certo. Mentira, maledicência. A maledicência, meus irmãos, é algo que tem adoecido as nossas igrejas. E muitas vezes nós não temos coragem de colocar o dedo nisso. É o crente que tem prazer em falar mal do outro crente, por trás, pelas costas. Então, quando eu tenho algo que me incomoda na vida do meu irmão, a Bíblia me diz que eu tenho que ir a ele e falar com ele. Porque quando eu falo com ele, eu dou a ele a oportunidade ou de se explicar, e aí me mostrar que na verdade eu estava tendo uma leitura equivocada, ou se desculpar e reconhecer o seu erro. Quando eu falo por trás, eu adoeço, eu ataco aquele que não tem como se defender, e eu adoeço aquele que está ouvindo. Eu preciso entender isso de uma vez por todas. Ódio, ganância, avareza, essa lista pode crescer muito. O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso chamar pecado de pecado. Eu preciso parar com essa coisa de querer justificar, querer racionalizar os erros que eu cometo, os meus pecados de estimação, e achar que o pecado do outro é pior, e que o meu tem justificativa. A Bíblia está dizendo que eu preciso ter compromisso com a minha santificação. Isso é uma questão pessoal. Deus nos chama a santificação. Não permitir, não só lançar fora, mas não permitir que essas coisas voltem e que se tornem a acumular na vida, depois de já termos reconhecido e termos lançado fora. Não servimos a uma instituição a qual podemos enganar e cujas leis podem ser questionadas ou mudadas. Nós servimos a um Deus santo e imutável. Eu posso olhar para a lei de Deus e depois de me esforçar, eu dizer, Senhor, eu ainda tropeço nela. Senhor, eu ainda não consigo fazer. Senhor, eu ainda tenho errado. Porque quando eu digo isso, eu reconheço a santidade, a orientação perfeita de Deus, e reconheço a minha fraqueza, e eu peço a Deus que me ajude. Mas quando eu torço a palavra de Deus, então eu corrompo essa palavra, eu chamo Deus de mentiroso, eu digo que eu tenho razão e não Deus. Isaías capítulo 6, verso 5, o texto diz que essa foi a reação do profeta, depois de contemplar a santidade de Deus. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percepção da santidade de Deus precisa produzir esse sentimento, essa reação em nós. Esse precisa ser o nosso sentimento diante do nosso pecado, porque só esse sentimento nos levará à busca pela santificação. Enquanto o meu pecado não me doer, enquanto a contemplação da santidade de Deus e a consciência do meu pecado não produzir esse temor, essa dor em mim, eu não vou me dispor a mudar. E aí o propósito de Deus não se cumpre na minha vida. Em segundo lugar, levando a sério a santificação, se apegando a um profundo desejo de mudança. A parte B do verso 21
de Tiago diz assim: e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então vejam, depois de sermos tomados por esse sentimento de indignidade, de saber lá no íntimo que o nosso pecado ofende e entristece a Deus, e nos separa dele, e impede que os seus planos e suas bênçãos nos alcancem, depois de chegar a essa conclusão, eu preciso desejar a mudança. Eu já sei que aquilo que eu estou fazendo, que está contrário à vontade de Deus, está me separando de Deus. Agora eu preciso desejar essa mudança. Jeremias 29, verso 13 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus não está longe. Quando nós nem pensávamos em Deus, Deus já nos tinha no coração. Então Deus não está longe, mas eu só vou encontrá-lo se eu, de fato, dentro do meu coração, eu desejar isso. Desejar Deus mais do que a satisfação dos meus caprichos. É preciso experimentar e cultivar o descontentamento santo. É preciso, olhando para a face de Deus, olhando para a santidade de Deus, e entendendo que a minha vida está contrária a isso, está distante daquilo que Deus quer, eu preciso estar descontente com isso. O contentamento acerca da vida que Deus me dá, e ela é maravilhosa, desde o dia em que eu confessei Jesus como Salvador, essa vida tem valido a pena todos os dias, mas o contentamento por essa vida que Deus me dá, ela precisa estar acompanhado do descontentamento com o tipo de vida que eu tenho dado a Deus. Então eu olho para aquilo que Deus me oferece, para aquilo que Deus tem feito por mim, e quando eu olho para aquilo que eu estou devolvendo para Ele, isso precisa produzir um descontentamento. Se você está olhando para aquilo que você está dando para Deus, está achando que está bom demais, tem alguma coisa errada. Se eu não estou conseguindo enxergar o meu pecado no meu dia a dia, tem alguma coisa errada com a minha visão. Ou eu não estou conseguindo entender o que é a santidade de Deus, ou eu estou olhando demais para a vida do outro e não para a minha. O apelo de Deus é para que eu olhe para mim, para que eu busque o meu aperfeiçoamento, e então a minha vida sendo santificada, ela sirva de exemplo e de inspiração para os outros. Não que eu esqueça de olhar para mim para ficar olhando para os outros. É preciso experimentar e cultivar esse descontentamento santo no nosso coração. Isso deve produzir em nós o que nós encontramos lá no Salmo de número 1. O salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, duas coisas são produzidas por esse desejo de mudança. Eu já identifiquei que a minha vida está, em muitos pontos, contrária à vontade de Deus, e agora eu quero mudar. Então, o que esse desejo de mudança, ele produz? Primeiro, uma fome insaciável por ler a palavra de Deus, ouvi-la, compartilhá-la com os irmãos. Eu quero me alimentar da palavra, eu quero entender a palavra. Eu sei que a palavra de Deus tem algo que vai transformar a minha vida. Eu sei que ela funciona como uma água que passa por mim e vai retirando as coisas que não convêm. Eu sei que ela é essa palavra viva que me chama a atenção, me revela a santidade de Deus, que me mostra o alvo que eu preciso buscar. Então eu quero essa palavra. Aquele que quer mudança de vida, ele ama a palavra de Deus e ele quer buscar essa palavra em todo o tempo. A segunda coisa é a vida de oração fervorosa, para vencer o pecado e instalar os hábitos espirituais. Se eu não gasto tempo com oração, então eu não consigo caminhar. A leitura bíblica, ela me mostra aquilo que precisa ser mudado, ela me mostra o padrão de Deus. A oração me motiva nessa caminhada. Então, leitura bíblica e oração são duas ferramentas que precisam estar presentes, que o crente precisa abraçá-la,
para que possa caminhar nessa direção da santificação. Buscar a santidade é acreditar que em Deus podemos ser melhores e buscar essa mudança diariamente. Então, para que eu busque tornar a minha vida melhor, primeiro eu preciso olhar para ela e entender que ela não está tão boa quanto deveria estar. É isso que nós temos visto quando você olha para o seu dia a dia, quando você olha para a sua conduta enquanto membro da sua família, enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cônjuge, você olha e você consegue entender que Deus quer algo mais de você nesse contexto do que você está fazendo? Quando você olha para a sua vida, no seu relacionamento eclesiástico, na sua dedicação ao ministério, no desenvolvimento dos seus dons, na sua relação com seus irmãos, na forma como você lida com os irmãos e com a igreja, você reconhece que existem coisas que precisam melhorar? Porque se você não reconhece isso, você não vai buscar a santificação. Eu preciso acreditar que em Deus eu posso ser melhor do que eu tenho sido, porque é isso que me leva à busca pela santificação. Em terceiro e último lugar, levando a sério a santificação, se comprometendo em obedecer incondicionalmente a Deus. Uma vez que eu reconheço Deus como meu Senhor, a minha pergunta para a palavra dele é: o que quer dizer? Eu leio o texto e se eu não entendo, eu pergunto: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer dizer com isso? Eu vou ler o texto de novo, eu vou comparar o texto com outro texto, eu vou pedir a alguém que me ajude a interpretar, mas depois que eu entendo aquilo que Deus quer de mim, não tem discussão, eu tenho que fazer, não tem negociação. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A essa altura da nossa reflexão, é necessário afirmar que quem determina a forma que deve se viver o cristianismo, não somos nós, não sou eu e você. Quem determina a forma como o cristianismo deve ser vivido é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem determina. Não, mas agora eu acho que por conta desse tempo, as coisas mudaram, nós vivemos uma sociedade diferente, não, tem uma nova forma de interpretar, tem uma teologia diferente. Aliás, essa teologia diferente é algo terrível, é algo que tem entrado nas nossas igrejas, né, a tal da teologia liberal. Então agora tudo é questionado, tudo é questionável. Então, atentem para isso, meus irmãos. Não existe nenhuma heresia cristã que não esteja fundamentada em algum texto bíblico. Então, esse negócio da pessoa chegar e dizer: não, não é assim que se interpreta, não, é desse outro jeito aqui, apresenta um texto bíblico, isso não é segurança de que seja verdade. Todas as heresias cristãs são baseadas em algum texto bíblico, texto distorcido, texto que busca ser interpretado à luz dos sentimentos, da satisfação dos desejos humanos, e não dos propósitos de Deus. Eu interpreto bem a palavra de Deus quando eu olho ela como um todo, e quando eu olho o resultado, o impacto que a interpretação daquele texto e a prática dessa interpretação produz para o reino de Deus. É assim que se interpreta a Bíblia. Não é para satisfazer a expectativa, os desejos, os anseios de um ou de outro coração. Qual a condição que Jesus estabelece para nós sermos discípulos, para termos comunhão com Ele, para irmos para o céu? Qual é a condição que Ele estabelece? A condição é que obedeçam a sua palavra e cumpram as suas ordens. Essa é a condição. João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele morada. Então, qual é a condição para que Deus, o Pai, nos ame? E eu preciso entender que esse amor aqui é um amor diferente daquele amor que está descrito em João 3,16. Em João 3,16 a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho em sacrifício para que todas as pessoas tivessem oportunidade de salvação. Deus ama o homem com esse amor que é uma atitude de abrir o caminho de salvação.
Mas o texto aqui, ele fala sobre um amor que é um amor de cuidar. E esse amor de cuidar é para aquele que ama a Jesus. Se alguém me ama, como resultado desse amor, guardará a minha palavra. E ele diz, aí sim, me ama, guarda a minha palavra, o resultado disso será, meu Pai o amará, meu Pai vai cuidar de você, nós viremos para você, e nós faremos morada em você. A condição é a obediência. João 15, verso 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. A condição, portanto, é a obediência. Não há, portanto, espaço para negociação com Deus. Os crentes do passado, atentem para isso, meus irmãos, deram a vida por causa desse evangelho. O evangelho que muitas vezes estamos dispostos a negociar, estamos dispostos a ajustar uma coisinha ou outra, para alegrar o coração de um, para não ficar mal com o outro. Os nossos irmãos do passado, para que esse evangelho chegasse até nós, deram a vida por esse evangelho. Eles não admitiam abrir mão de nenhuma parte da verdade revelada. E um dos exemplos históricos que nós temos é o exemplo dos anabatistas, que foram mortos, muitos deles por afogamento. Sabe por quê? Porque eles não abriam mão de rebatizar aqueles que tinham sido batizados na infância ou que tinham sido batizados nas igrejas estatais, que eram batizados compulsivamente ou compulsoriamente, não eram batizados porque confessaram Jesus como Salvador. E os anabatistas diziam, não, tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador, confessou, então precisa ser batizado novamente, porque o batismo bíblico é o batismo que sucede à confissão, à profissão de fé, e foram perseguidos por causa disso. Mas puxa vida, é só uma questão de batismo, não é? A salvação é fé em Jesus Cristo, esquece esse negócio de batismo. Mas entendendo que isso é verdade bíblica, enfrentaram a morte para não abrir mão da verdade bíblica. Se eu negocio uma vírgula, eu posso negociar todo o restante. Não há negociação para as verdades bíblicas. Aquele que quer buscar a santificação, aquele que está comprometido com Deus, está comprometido com as verdades de Deus. Mas os crentes dos nossos dias têm sido mais fiéis às doutrinas humanistas. É a satisfação do ser humano. Então vamos ajustar a coisa de modo que todo mundo fique contente, de modo que todo mundo fique satisfeito. Precisamos entender que o papel da igreja não é deixar todo mundo feliz e satisfeito. O papel da igreja é levar as pessoas para o céu. E o que leva o homem para o céu é a verdade de Deus. Então as pessoas precisam encontrar em nós o amor, o cuidado, a disposição em abraçar e em integrar, mas sempre com uma postura daquela placa sinalizadora que aponta na direção da santidade de Deus. Então venha como você estiver, e nós vamos dar um braço a você, e não importa a sua dificuldade, a sua fraqueza, os seus tropeços, você quer caminhar na direção da santidade de Deus, então nós estamos juntos, nós vamos caminhar com você. Mas se você não quer caminhar na direção de Deus, então a gente não tem o que fazer por você. Ninguém vai para o céu de carona. As pessoas vão para o céu por causa do comprometimento com Deus. É preciso que isso fique claro. Então, os crentes dos nossos dias, os evangélicos dos nossos dias, têm sido seduzidos por essa doutrina humanista, que busca a própria satisfação e não o comprometimento com a doutrina cristã. A doutrina do, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É essa a palavra de Jesus. Então, as pessoas com essa visão, elas não são capazes de sacrificar o seu tempo. Não, eu tenho as minhas coisas. Então, eu não dou para Deus o tempo que Deus merece. Eu não dou para Deus o tempo que o seu reino e a urgência de promover o crescimento do seu reino exigem. Não, eu dou o tempo que sobra, se sobrar. Não são capazes de sacrificar
a sua diversão. Não, eu preciso me divertir. Eu preciso do meu tempo para o meu joguinho. Eu preciso do meu tempo para o meu TikTok. Eu preciso do meu tempo para o meu futebol. Eu preciso do meu tempo para um monte de coisa. E aí falta tempo para salvação, para edificação. Mas eu não consigo encontrar alegria na comunhão dos irmãos. Aí eu tenho que buscar alegria nas outras coisas que não promovem o reino de Deus. E eu sou incapaz de sacrificar essas coisas. Não sacrificam as finanças. Primeiro eu faço tudo aquilo que eu desejo. E aí depois, se sobrar alguma coisa, eu invisto no reino de Deus. Dízimo é aquilo que dá para dar. Dízimo não é 10%. Se dízimo não é 10%, eu não sei o que significa então a palavra dízimo. Então precisamos ser sinceros, meus irmãos. Eu não posso torcer a palavra de Deus. Não são capazes de sacrificar os seus desejos. Na verdade, não sacrificam nada. É essa proposta de vida cristã, de evangelho que nós temos. Essa proposta enche a igreja, mas não enche o céu. Essa proposta enche os templos, mas não enche os corações. Então vivemos tempo em que os templos estão cheios, mas os corações estão vazios. Não há santificação sem obediência, e não há obediência sem sacrifício. Se eu não estiver disposto a sacrificar, eu não vou obedecer, porque dentro de mim tem uma lei estabelecida pelo pecado, que me propõe uma caminhada na direção contrária à da vontade de Deus. Tem uma lei dentro de mim estabelecida pelo pecado, que me propõe a satisfação dos meus desejos e não dos propósitos de Deus. Sem sacrifício não há obediência. Deus nos chama à obediência. Deus nos chama à santidade, mas o Deus que nos chama a isso, é o Deus que tem as bênçãos celestiais, as bênçãos eternas para a nossa vida. O Deus que nos chama à santidade, é o Deus cuja palavra diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. É o Deus que nos garante que se nós fizermos a vontade dEle, Ele preencherá o nosso coração. Eu quero viver a alegria de Deus. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu acredito que isso é maior e melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa me dar, e qualquer satisfação que eu possa ter, fazendo aquilo que eu desejo e não o que Deus deseja. O que Deus espera de cada um de nós, é que tenhamos esse desejo, que tenhamos essa confiança, e então buscando fazer a vontade dEle, experimentemos o cuidado dEle que satisfaz, e aí, tenhamos o que contar para os outros, porque o reino de Deus cresce quando nós testemunhamos daquilo que conhecemos de Deus. Quando eu experimento cuidados de Deus, experimento a alegria de caminhar com Deus, experimento o socorro de Deus, experimento o contentamento de estar vivendo em comunhão com Deus, e aí eu conto para as pessoas, e eu digo, estou vivendo com Deus, estou caminhando com Deus, e a minha vida está gostosa. E aí as pessoas dizem, irmão, como é que a gente faz? Porque eu quero ter uma vida gostosa também. É esse testemunho. Quando eu busco a santificação, quando eu levo a sério essa busca pela santificação, a minha vida se torna uma vida melhor. Ela contribui para que a minha igreja seja uma igreja melhor. E ela faz com que o meu testemunho tenha um impacto maior e produza salvação. Que Deus nos ajude a desejarmos isso a cada dia das nossas vidas, para a glória dEle e para a nossa alegria. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, que está nos céus, quando olhamos para nós, depois de debruçarmos sobre a Tua palavra, e de com um desejo sincero, voltarmos nossos olhos para o Senhor, ó Deus, nós temos que reconhecer que há coisas que precisam ser ajustadas, coisas que precisam ser consertadas, hábitos que precisam ser instalados e tantos outros que precisam ser removidos da nossa vida. O que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, é que o Teu Espírito que habita em nós, a Tua igreja, nos mova diariamente nesse processo de olhar para o Senhor, o Deus Santo, de voltar os olhos para nós mesmos e enxergarmos as coisas erradas,
E então, com o coração quebrantado e na busca pelo cuidado e direção do Teu Espírito, trabalharmos no sentido de retirarmos aquilo que está errado, para cada dia estarmos mais perto do Senhor. Trabalhe isso em nossa vida, Senhor, porque a nossa vida precisa disso. A Tua igreja precisa de crentes assim. E esse tempo em que nós vivemos, a sociedade em que estamos inseridos, precisa de uma igreja cuja luz brilhe tanto, a ponto de dissipar as trevas da vida das pessoas. Santifica-nos, ó Deus, pela Tua palavra, pela comunhão do Teu Espírito, pela nossa disciplina espiritual, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja, e para que realizamos aquilo que o Senhor nos entregou como missão. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico?